não temos uma data ainda para a segunda temporada de Off Campus, eu vou alimentar mais a minha obsessão com os livros. Gente, imagina essa cena adaptada. Isso na adaptação vai destruir todo mundo. O ego do Joe Logan está destruído. Eu não durmo enquanto eu não ler a cena do refeitório. Toda vez que o Jim diz Ellie Cat, eu surto um pouquinho internamente. Os traumas, né? O que os traumas não fazem com a nossa mente. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livro. Muito recentemente eu comprei o box de Off Campus, as novas edições. Agora eu vou mostrar pra vocês. Então temos o Acordo, o livro da Hannah e do Garrett. Como eu li ele mês passado, eu não vou ler ele nesse vlog. Temos o Erro, a história da Grace e do Logan. O Jogo, a história da Ali e do Jim, que eu estou assim, muito empolgada. A Conquista, que é a história da Sabrina e do Tucker. E temos o Legado, que é basicamente o futuro dos nossos protagonistas no geral. Extremamente ansiosa para voltar para esse universo, porque de verdade, gente, eu estou simplesmente obcecada pela série. Eu li o Acordo antes do lançamento da adaptação na Prime Video, então vamos falar um pouquinho sobre ele, já que não vamos ler ele nesse vlog de leitura. Então aqui vamos conhecer a Hannah, um estudante de música, e o Garrett, o capitão do time de hockey da universidade. Bom, a Hannah tem um crush no Justin, que diferente da série, ele não é um cantor, ele é um jogador de futebol americano. Eu amei essa mudança na série, acho que fez mais sentido com a protagonista. Já o Garrett, ele acaba indo muito mal em uma prova, e se na segunda chamada ele também for muito mal, ele não vai jogar. Então os dois vão acabar fazendo um acordo, onde a Hannah vai ajudar o Garrett a estudar para a matéria, consequentemente passar nessa segunda chamada. E como pagamento, ele vai fingir um relacionamento com ela, fazendo assim o Justin se interessar pela Hannah, enxergá-la. E claro, eles vão acabar se apaixonando. Uma leve resumida sobre o livro, já que eu acredito que muitos de vocês já conheçam a base do relacionamento da Hannah com o Garrett por conta da adaptação. Então agora vamos ler algumas passagens do acordo. A Hannah pergunta pro Garrett: isso costuma funcionar? Ela pergunta curiosa: o quê? Esse sorriso de menino pidão te ajuda a conseguir as coisas? Sempre, respondo sem hesitar. Quase sempre, me corrige. Eu acho essa cena muito especial porque foi quando o Garrett de fato escutou a voz da Hannah pela primeira vez, e a Hannah diz: o que você quer ouvir? E ele diz: qualquer coisa, não me importa. Só preciso ouvir você cantar de novo. Essa é a cena do primeiro beijo deles, e eu queria muito que tivesse sido adaptada exatamente assim na série, mas infelizmente não aconteceu. Eu amei o primeiro beijo deles na série, mas eu queria que tivesse sido exatamente assim. Por que não quer me beijar? Estreita os olhos. Ah, merda. Só tem uma explicação. Faça uma pausa. Você beija mal. Seu queixo cai de indignação e ela diz: não, senhor. Ele fala: ah, é? Reduz a voz para um tom grave e sedutor. Então prova. Gente, imagina essa cena adaptada. Não tem como não ler essa cena, ok? Que eu também amei na adaptação. Então a Hannah diz: estou quebrada. E ele responde: você não está quebrada, linda, prometo. Juro, gente, essa é a última cena que eu vou ler do acordo. Mas assim, eu fiquei muito chateada que essa cena não esteve presente na adaptação, porque eu queria muito ver o Garrett falando isso. Mas tivemos ela em uma foto promocional, então já é alguma coisa. Então o Garrett diz: linda, eu poderia assistir a você vendo tinta secar e não ficaria entediado. Gente, fala sério, é muito bom, meu Deus. Eu gostei muito do livro, eu avaliei ele em 3,75. Houveram algumas coisas que me incomodaram. Sim, ao todo é um livro muito bom, mas ainda assim eu prefiro a adaptação. Eu me senti mais conectada com uma série do que com um livro, que é algo muito raro de se acontecer comigo. Estou muito empolgada para conhecer a história de amor de Logan e Grace, mas também preocupada, porque assim, eu vejo muitos julgamentos sobre Logan e seu comportamento nesse livro. E assim, eu amei o Logan na série. Então vamos ver qual vai ser o meu veredito final sobre o Logan do livro. É o ponto de vista do Logan falando: estar afim da namorada do melhor amigo é uma merda.
O Logan não se lembra do primeiro encontro que ele teve com a Gracie, que foi uma festa onde ele está saindo do banheiro depois de fazer certas coisas com uma outra garota. E ele não se lembra desse encontro dos dois. Eu cheguei no capítulo 5, na página 37, o que eu já peguei do livro. Então o Logan está sofrendo terrivelmente por essa paixão platônica que ele sente pela Hannah e esse incômodo que ele sente com qualquer convivência que ele possa ter com Garrett e Hannah. Ele se sente muito incomodado e ele sempre sai de perto, o que torna o clima um pouquinho pesado e desconfortável para todo mundo. Gracie, a nossa protagonista, está no seu primeiro ano de faculdade e ela tem como missão aproveitar ao máximo, porque ela sentiu que a educação que o pai deu a ela aprendeu demais. Então ela quer ser mais livre, mais ousada. Então vamos para o encontro oficial de Logan e Gracie. Logan está em casa, Hannah convida os meninos para assistir a um filme e comer uma pizza. Logan não quer ver Hannah e Garrett juntos, então ele sai para uma festa, ele acaba se perdendo, bate na porta errada e a porta é de Dona Gracie. Ele vai acabar entrando, pedindo o telefone dela emprestado para ligar para o amigo. Ele acaba percebendo que não sabe o número desse amigo. Ele vai tentar pedir um táxi da universidade para voltar para casa, porém ele não vai ser atendido por conta da alta demanda, já que é uma sexta-feira à noite. Ele e Gracie vão acabar assistindo a um filme e eles vão se pegar. Ao final desse encontro, ele vai deixar a Gracie chateada, então temos um ponto negativo para John Logan, que já fez algo muito errado e foi um babacão. Ao meu ver, ele foi. Mas enfim, aconteceram algumas coisas, então vou ler algumas passagens para vocês. A primeira, ele já está no quarto dela, né, no dormitório dela. Ele vai dizer para ela: nossa, interrompo, alguém já disse que você fala muito? E ela responde: desculpa, fico meio tagarela quando estou nervosa. Logan, abro outro sorriso: eu deixo você nervosa? Tem um outro momento, claro, ele pensa isso, mas eu achei ele um pouco babacão aqui também. Ele diz: ela volta a brincar com uma trança. E o fato de ter desviado o olhar me dá a oportunidade de estudá-la mais atentamente. Cara, ela é muito bonita. Não linda de morrer nem nada assim. Tá bom então, né? Irei ler mais um pouco e volto com novas atualizações. Diferente da adaptação, no livro não é a mãe do Logan que tem problemas com bebida, e sim o pai dele. Gracie, em toda a sua razão, pensa: John Logan não passa de uma fraude, uma propaganda enganosa. Sinto uma energia meio pesada com essa melhor amiga da Gracie, mas enfim, e ela tem uma queda pelo Jim. Eu estou com um grande hábito de ler no Kindle, então peguei o meu. O pai da Gracie é um professor da faculdade, ele dá uma aula de biologia molecular de pós-graduação. Não sei se teremos problemas familiares com Gracie também. O ego do John Logan está destruído. A mãe e o pai da Gracie são divorciados, mas aparentemente eles possuem uma convivência respeitosa. E a mãe e o pai do Logan também são divorciados. A base familiar de Logan não é muito boa. E o Logan é muito negativo, então muito disso vem da sua base familiar e de tudo que ele passou e passa com o seu pai. Aparentemente o apelido de Logan para Gracie é Linda. Eu estou morrendo de sono, porém eu não durmo enquanto eu não ler a cena do refeitório. O Logan mandou uma mensagem pra ela: onde você tá? Digito de volta: refeitório. Meu Deus, eu preciso ir dormir porque eu trabalho, mas enfim. Nossos olhares se encontram por um instante de parar o coração. Então ele faz a última coisa que eu poderia imaginar. Ele se abaixa e me beija. Eu estou morrendo de sono, então não vou conseguir completar o capítulo 11. Então eu estou ainda no capítulo 11, na página 84. Preciso ir dormir, porque eu trabalho amanhã. Eu cheguei no capítulo 24, na página 178. A primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que o Logan estava de fato me irritando muito. Eu estava julgando ele horrores, ele estava me estressando. Teve uma cena aqui que eu fiquei: você não vai fazer isso. Enfim, até eu descobri o que de fato aconteceu, eu fiquei super irritada com ele. Porém agora eu estou mais amável com ele. Porque juro, gente, nessas 178 páginas, o Logan já fez tanta merda. O convívio do Logan com seu pai é muito difícil, porque o pai do Logan acabou sofrendo um acidente, onde causou um grande dano nas pernas dele, que causa hoje dor crônica. E ele desconta todas essas frustrações na bebida. E uma coisa que me irrita muito, ele de fato não percebe que está estragando um possível futuro brilhante para o filho dele. Existem cenas aqui com o Logan, nessa situação familiar dele, sentimentos que ele relata, situações que
te fazem colher de dor pelo protagonista. Um ponto importante aqui, o que eu amei, a paixonite do Logan pela Hannah acaba bem rápido. Vamos falar sobre a Gracie, que eu estou amando ela, e acredito eu que ela não vai ter nenhum problema familiar. Ela se dá muito bem com os pais, ela quer cursar psicologia, porém ela não sabe a área na qual ela vai se especializar. A nossa protagonista tem toque, mas é um assunto bem superficial, e já conhecendo a autora, eu acredito que não vai ser um assunto que vai ser aprofundado. Basicamente, o que se explica é que a Gracie, ela tem um toque de organização. Eu queria que fosse um assunto mais trabalhado dentro da história, porque ele foi abordado, né? Aparentemente não vai ser. Ela começou a trabalhar na rádio da universidade. Lembra que eu falei que o Logan, dentro destas 178 páginas, obteve atitudes super questionáveis? Uma delas aconteceu com esse diálogo. A Gracie fala para ele: "Pode me fazer um favor?" Ele responde: "Qualquer coisa." Ela diz: "Vai embora. Tchauzinho." Eu cheguei no momento em que o Logan, ele tem muito decididamente na cabeça que quando ele finalizar a faculdade, a liberdade dele vai acabar. Ele vai sacrificar tudo por algo familiar. Então ele está decidido que vai aproveitar esse último ano da faculdade e um deles é entrar em um relacionamento com a Gracie. Então ele vai precisar reconquistá-la depois da grande cagada que ele fez. E eu amei esse diálogo aqui entre eles, porque é bem engraçadinho. O Logan, ele é bem engraçadinho, tá? Ele é bem charmoso, eles flertam muito. Eles vão acabar se encontrando em uma cafeteria. A Gracie jura que ele não viu ela, mas ele vai acabar trazendo um muffin pra ela. Ela responde: "Obrigada, mas acha mesmo que um muffin vai me impressionar?" E ele diz: "Não esquenta, vou pagar uma refeição completa no nosso encontro." Falando nisso, quando vai ser? E ela responde: "Quando vai ser o quê? Nosso encontro." Um outro momento que eu amei também é, lembra que Gracie está trabalhando na rádio da universidade. Ela vai acabar saindo em um encontro com um colega de trabalho, na qual o Logan vai virar amigo. E esse cara vai parar de sair com Gracie porque ele começa a torcer para que Logan reconquiste ela. Eu cheguei no ponto muito importante, que é a nossa querida lista. Então assim, o Logan está desesperado para reconquistar a Gracie. Então ele fica: "Pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para te reconquistar, para uma segunda chance?" Ele afirma que ele faria qualquer coisa e ela diz: "Qualquer coisa?" E ele fala: "Qualquer coisa, linda, o que você quiser." E a nossa querida Gracie, claramente determinada a fazer esse homem sofrer, o que eu amo, porque ele precisa lutar para reconquistá-la, ela vai dar uma lista para ele completar, para eles terem um segundo encontro. Então assim, eu estou amando, é muito divertido. Para minha ressaca literária, isso aqui está sendo perfeito. Finalizei o erro. John Logan me irritou bastante nesse livro, mas devo dizer que ao final ele foi melhorando, que eu gostei bastante e agradeci também. Os últimos capítulos foram focados mais no centro familiar do John, nos problemas pessoais dele, como de fato seria o futuro dele. A cena do John Logan com o pai da Gracie quebrou o meu coração. Eu amei a Gracie, a sua personalidade, ela é super divertida, carismática. Sobre romance, eu amei o amadurecimento dos dois durante as páginas. Eles amadurecem muito. E juro, gente, eles são tão divertidos juntos. Existem brincadeiras, flertes, química. Meu coração se aqueceu também com as poucas cenas que temos de Hannah e Garrett. E claro, eu amei aquele ato romântico grandioso do Logan na rádio. Eu preciso ver isso na adaptação. Eu avaliei ele em 3 estrelas. É um ótimo livro para sair da ressaca literária. Eu não me apaixonei perdidamente pela história, mas me diverti bastante lendo. Eu finalmente vou começar o jogo. Eu estou tão empolgada para conhecer a história de amor de Ali Jean. Eu estou esperando muita coisa desse livro.
Eu cheguei no capítulo 10, na página 99. Bom, o livro começa com a Ali nos contando que terminou com o Sam, porque ele fez algo muito ruim que a magoou muito. E como a série, né, eles têm um relacionamento longo desde o início da faculdade, entre idas e voltas. Ela está decidida a não voltar com ele. Porém, ele acaba mandando uma mensagem pra ela falando que depois da aula vai passar no dormitório dela para eles conversarem, o que a deixa desesperada, porque ela tem medo de uma recaída, de voltar pra ele. E é aí que entram os nossos heróis, Garrett e Hannah. Como eles estão viajando com o Logan e a Grace, eles sugerem que a Ali vá para a casa do Garrett, que ele divide com os meninos. E lá vai estar apenas o Jim e o Tucker. E quando a Ali chega lá, está apenas o Jim com mais duas garotas. Bom, a questão é, os dois vão acabar bebendo e passando a noite juntos. A Ali vai acabar se sentindo muito culpada com toda essa questão interna que ela tem sobre relacionamentos. Ela vai se sentir culpada pelo Sam, porque eles acabaram de terminar e ela acabou dormindo com alguém aleatório. Então ela vai combinar com o Jim que aquilo é um segredo mortal e ele jamais vai se repetir. Porém, entretanto, o Jim fica obcecado pela Ali. E desde aquela noite ele fica mandando mensagens e ligando pra ela, pedindo pra que eles tenham um replay daquela noite. E ela segue negando fortemente. Não sei até quando. Toda vez que o Jim diz Ellie Cat, eu surto um pouquinho internamente, tá bom? Nessa noite que ela passa com o Jim, eles acabam conversando. E ela quase diz o porquê terminou com o Sam. Porém, ela corta. E o Jim fala, o que ele fez? Eu e o Garrett damos conta de uma briga sozinhos, mas se você quiser quebrar uns ossos, a gente pode soltar o Logan em cima dele. Em um momento aqui, ele também vai dizer pra ela, Sam não vai parar de escrever pra você. Ele vai mandar e-mails, ligar e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conquistar você de volta. Quer saber por quê? Porque você é inteligente, engraçada e bonita. Pra cacete. E ele sabe que é um idiota por ter perdido isso. Vamos falar um pouquinho sobre os nossos protagonistas, Ali e Jim. Sobre a Ali, como a série, ela se espelha muito no relacionamento dos pais, que ficaram juntos durante 18 anos. E o que se encerrou esse relacionamento foi a morte da mãe dela, que ficou doente. Então a mãe dela morreu quando a Ali era muito nova. E o último conselho da mãe da Ali pra ela foi: nunca desista do amor. Sobre estar em um relacionamento e enfrentar as dificuldades e fazer de tudo pra que ele não acabe. Então ela tem isso muito internamente. Então na mente da Ali, o Jim jamais entregaria algo que ela deseja muito, que é ter um relacionamento extremamente monogâmico. Então, neste momento ainda, a Ali vê o que o Jim mostra, que é ser um homem mulherengo e fútil. Falando sobre a vida pessoal da Ali, o pai dela foi diagnosticado com uma doença, o que causa muito medo nela, porque ela já perdeu uma mãe. Uma outra questão é que ela está muito em dúvida em sua carreira. Vamos falar sobre o Jim. Ele não pretende seguir carreira profissional no hockey, algo que eu não sabia. Ele tem um objetivo acadêmico de cursar direito e seguir o caminho da família. Sim, o Jim vem de uma família muito rica e aparentemente bem saudável. Ele tem 2 irmãos, um mais velho e a Summer, que é a mais nova. Um ponto importante é que o time dos meninos está terrível, indo muito mal, perdendo vários jogos. E por isso entrou um coordenador defensivo, uma pessoa do passado do Jim que não curte muito ele e não vai facilitar a vida dele aparentemente. E esse coordenador vai fazer o Jim ser assistente técnico de um time de hóquei infantil. Um outro ponto importante é que o Hunter, que é citado na série, que acaba ficando com a Ali, e no último episódio o Jim acaba brigando com ele na verdade não é inimigo do Jim aqui nesse universo. Ele é um calouro que o Jim acabou convencendo a entrar no time porque ele é muito bom no hóquei e o Jim cuida dele, treina ele, dá conselhos. Então agora eu entendo porque as pessoas ficaram muito surpresas com essa mudança, porque de fato aqui não acontece isso. Um outro ponto aqui que é bem interessante é que a Sabrina, o par romântico do Tucker, ela já foi citada em O Erro e agora O Jogo. Ela não se dá bem com o Jim. Eles já ficaram, mas assim, eles meio que se odeiam. Não sei o porquê, espero que se explique. Uma coisa muito divertida é que eu acabei de ler a cena onde os dois ficam trocando indiretas com música. Como eles estão rodeados de amigos, o Jim começa a mandar mensagens pra Ali. Ele vai colocar uma música como indireta pra ela e manda esta mensagem. Podia ter tentado uma coisa mais sutil. Mas por que me enganar? Tô louco por você, Ali. Assim, gente, o homem está rendido depois de uma noite. Tudo bom pra vocês? O maior pegador da universidade, o que obviamente não quer namorar ninguém, nem planeja namorar ninguém, está rendido por uma única mulher. Tucker está escondendo alguma coisa. Será que é a Sabrina?
Isso aqui é literalmente o Jin falando sobre ele. Os livros são melhores, mas duvido que alguém vá acreditar em mim se eu disser que li todos. Tirando meus colegas de apartamento, a maioria dos jogadores não me leva a sério. Para ser sincero, não me importo. Acho engraçado quando as pessoas subestimam minha inteligência. Metade do tempo me faço de loiro burro só por diversão. Eu cheguei no capítulo 22, na página 223. Uma coisa interessante é que o Jin enfatiza muito essa questão da paixão. Ele não sente paixão pelo Walker, não como o Logan e o Garrett, ou até mesmo ao se imaginar seguindo a carreira de advogado. Para ele foi um tanto faz quando ele passou na prova de Harvard, mas o coração dele acelerou ao treinar crianças, e isso é bem fofo, sabendo já o futuro do Jin. Então existem algumas cenas bem fofas dele interagindo com outras crianças. Sobre o relacionamento dele com a Ali, eles já brigaram 2 vezes, as 2 foram por ciúmes, e nesse caso não oficial e definitivamente não namoro, eles pediram exclusividade. Eles já foram pra Nova York, eles vão sozinhos, diferente da série, né? Eles não vão com o Bo, eu acho que se pronuncia assim. Eles vão encontrar ele em Nova York, e o Jin já conheceu o pai da Ali, que odiou ele. Não tivemos cenas tão intensas ainda, e estou bem curiosa para as próximas páginas. Estou quase acabando o jogo. Vi a famosa cena Ligue para o Jin, que a propósito eu amei. Então Sam descobre que a Ali está ficando com o Jin, e isso vai atingir muito o ego dele, e ele vai atacá-la verbalmente. Claro, isso vai magoá-la terrivelmente, e a Ali vai acabar pedindo para a Hannah ligar para o Jin. E a Hannah vai ficar completamente confusa do porquê eu ligaria para o Jin, e é aí que eles descobrem que a Ali tá ficando com o Jin. Uma coisa que eu amei muito é que a primeira coisa que o Jin fala ao chegar no dormitório das meninas é: cadê ela? Então assim, eu não vejo a hora de ver essa cena na adaptação, na 2ª temporada, porque não tem como eles não incluírem essa cena, ao meu ver, claro. E assim, uma grande tragédia acontece no livro, e isso atinge diretamente o Jin, principalmente porque ele não sabe lidar com a dor. E isso, consequentemente, vai fazer com que os dois terminem, porque ele vai tomar uma atitude que magoa muito ela. Faltam 2 capítulos para finalizar o livro, então o Jin já tá resolvendo as coisas. Ele tentou voltar com a Ali, e algo que eu gostei muito é que ela diz: eu preciso de um tempo. E eu acho que a personagem, de fato, precisa desse tempo. Finalizei o jogo, um livro cheio de tensão sexual, um casal com muita química. Eu gostei da dinâmica da Ali e do Jin do livro, da evolução pessoal dos protagonistas durante a história. O final foi bem fofo, até o Jin pensar algo que eu fiquei menos um ponto. A dinâmica da série, onde a Ali pede pro Jin ficar com uma outra pessoa e ela também, para que eles continuem a se relacionar, não existe no livro. A mesma coisa com Hunter, como eu falei pra vocês, ele é mais um pupilo mesmo do Jin. Bom, essas mudanças foram bem loucas na série, e eu entendo porque as pessoas questionaram ela hoje. Eu senti muito nesse livro que, por mais que o assunto seja extremamente sensível, ele não tem profundidade. Eu não sinto tanto ele como eu senti na série. Mas é um assunto que eu vou abordar no final do vídeo. E o livro termina com Tucker contando a novidade que vai ser pai. E a mãe vai ser a Sabrina, que é uma personagem que o Jin não gosta. Eu avaliei o jogo com 3 estrelas. Vou iniciar a conquista, a história da Sabrina e do Tucker. Aqui temos o plot de gravidez inesperada. Não é um plot que eu ame, mas também não é um plot que eu odeie. Eu entendo porque as pessoas não gostam dele, mas pra mim, desde que ele seja bem trabalhado, ele pode ser um 5 estrelas. Então, altas expectativas. No terceiro livro, a gente descobre que a Sabrina quer fazer direito. O sonho dela é Harvard. Ela é uma garota muito esforçada, ela tem 2 empregos, então ela é uma jovem com um objetivo muito claro do seu futuro. Então eu fico imaginando o baque que vai ser essa notícia da gravidez não esperada para uma jovem que tinha tudo muito bem desenhado do seu futuro. Como ela vai reagir?
porque eu acredito que não vai ser nada fácil. Um outro ponto interessante, por conta do Jin e do passado que os dois possuem, ela odeia jogador de hóquei. Então ela diz: são os babacas privilegiados que recebem favorizinhos dos professores. Tô fora de jogador de hóquei. Eu conto ou vocês contam sobre o futuro dela? É muito divertido porque agora o capítulo 2, narrado pelo Tucker, é literalmente uma cena que acontece em um jogo. Você dá conta do recado, ela parece estar perguntando: você não tem ideia, princesa? Meu Deus, o Tucker é muito atacante. Ele diz: nunca quis virar profissional. E a Sabrina pergunta: e o que você quer hoje em dia? E ele diz: você. Gente, eu estou chocada. Ele diz: odeio dizer isso, Sabrina, mas você cometeu um grande erro. Ela responde: o quê? Por quê? E ele diz: porque você nunca mais vai querer ninguém. Peço desculpas de antemão. Sabrina mora com a avó e o padrasto, que é um ser desprezível. A relação dela com a avó é bem tóxica também. O pai dela sumiu antes dela nascer. A mãe fugiu quando ela tinha 16 anos e deixou ela com a avó e o padrasto, que agora se relaciona com a avó dela. E ela possui um carinho muito grande pela avó, mesmo ela não merecendo. Então a base familiar dela é bem tóxica. Ela estuda ciências políticas. Ela, como eu falei, deseja fazer direito e ir pra Harvard. Ela é muito, muito esforçada, muito dedicada. Então, analisando o geral da vida da nossa protagonista, é bem compreensivo certas atitudes que ela tem aqui. Vamos falar sobre o Tucker. Ele não quer seguir carreira profissional no hóquei. Ele estuda administração de empresas. O pai dele morreu em um acidente de carro quando ele tinha 3 anos, então apenas a mãe dele o criou. Ela faz de tudo por ele é filho único. Ele tem um respeito muito grande pela mãe dele e ele quer dar um futuro melhor pra ela. Vamos falar sobre o romance. Como ele acontece? O início dele. Então, em uma noite, no Malones, Sabrina e Tucker vão ficar dentro da caminhonete dele e ele vai ficar assim obcecado por ela. Ela também, mas com todos os seus traumas, mais contida. A Sabrina já deixa claro que aquilo ali só vai acontecer uma vez, sem contato, sem telefone, apenas uma noite, sem expectativas. Deixa muito claro pra ele. Então, no final do encontro, eles têm esse diálogo. Nesse dia, o clima está terrível, está chovendo muito, as estradas estão bem escorregadias, enfim. Aí o Tucker diz: vou te seguir até em casa. Aí ela fala que mora em Boston e ele diz: e daí? As estradas estão uma merda e quero ter certeza que você chegou bem. E claramente ela nega, só que ele diz: então me manda uma mensagem quando chegar em casa. E ela afirma: nada de telefone. E ele fala: ou manda mensagem ou eu te sigo. E ela dá o telefone. Mas assim, a gente descobre depois que ele seguiu ela pra ver se ela chegou bem em casa. E lembra que eu falei que o Tucker está, assim, encantado pela Sabrina? Ele vai querer repetir isso. E assim, eles vão ficar por um tempo nesta dinâmica do Tucker tentar convencer a Sabrina a sair com ele novamente e ela negar isso. E existem diversos obstáculos para que esse romance aconteça. Então tem toda a responsabilidade que a Sabrina tem na vida dela, porque ela é extremamente sobrecarregada, então ela não enxerga tempo para ter um relacionamento. Por todo o seu histórico familiar, ela é uma garota extremamente traumatizada. Ela tem uma visão muito negativa dela. Esse é um pensamento dela, então vocês vão conseguir entender. Não sou boa o suficiente para John Tucker e nunca vou ser. A grande questão é: a Sabrina vai passar em Harvard, mas ela vai descobrir a gravidez. E no momento que ela descobre, o Tucker tá com ela e ele fala isso aqui pra ela: faz o que achar melhor, sussurro, colado ao seu cabelo. Vou apoiar você de qualquer jeito. Até o momento a relação deles é um segredo, e isso está começando a incomodar o Tucker. A conquista acontece na mesma linha do tempo do terceiro livro, então vivenciamos novamente a tragédia, e eu senti que aqui ela foi mais impactante pra mim. Não sei se é porque o cenário se expande, isso na adaptação vai destruir todo mundo, tenho certeza disso. Uma outra grande questão aqui é que depois da formatura, o Tucker voltaria para Dallas para ficar com a sua mãe. Então é já mais um obstáculo entre eles. A Sabrina ainda não decidiu se quer prosseguir com a gravidez ou não. E o Tucker está respeitando muito esse momento. E eu estou amando isso aqui. E ele chama ela de princesa, a propósito. E é muito fofo. Isso aqui define muito o que ela tá sentindo. Ela fala pra ele: a minha vida inteira só pensei numa coisa, sair daquele buraco. E agora tenho que arrastar alguém comigo, pra dentro dele, e não sei se posso fazer isso. Você não tá sozinha, diz baixinho, e com determinação. E você não tá arrastando ninguém pra buraco nenhum. Tô aqui com você, Sabrina, em cada passo do caminho. E ela pensa: é disso que eu tenho medo. Meu Deus. Os traumas, né? O que os traumas não fazem com a nossa mente? Eu cheguei no capítulo 29, na página 246.
Uma coisa que eu amo muito na dinâmica dos protagonistas é que o Tucker, ele sabe ler a Sabrina. Ele sabe a maneira certa de agir com ela, de não assustá-la. Então o Tucker, ele é muito gentil, muito paciente, ele é muito protetor e ele é cheio de atos de serviços. Então assim, ele é incrível, sinceramente. E a Sabrina é tão traumatizada pelo histórico familiar dela que ela se auto-se-sabota. Ela dificulta muito a felicidade dela, o que é bem triste de ler, mas digo novamente, é muito compreensivo. Ela se culpa muito pela gravidez, como se a culpa fosse apenas dela, o que sabemos que não é. Então ela acha que está estragando a vida do Tucker. Na mente dela, o Tucker ficaria com ela exclusivamente por conta da criança, o que de fato não é, porque esse homem é obcecado por ela desde a primeira noite que eles ficam juntos. Ele fica rendido. Uma coisa que eu devo pontuar aqui é que o Jim me irritou bastante em duas cenas específicas, onde ele soltou comentários com relação a Sabrina e a gravidez, que assim, eu achei tão desnecessário. Mas algo interessante que eu de fato não esperava é que a primeira pessoa que a Sabrina confessa os sentimentos dela pelo Tucker é o Jim. E assim, uma coisa que eu achei extremamente adorável é que o Logan e o Garrett estavam competindo para ver quem seria o padrinho da criança, que no caso é uma menina. Finalizei a conquista. O Tucker definitivamente é o meu garoto favorito. Porém, a conquista não foi o meu livro favorito. Continua sendo o Acordo. Pelo enredo, eu achei ele mais viciante. O Tucker é gentil, ele é atencioso, ele é amoroso, ele é paciente. E eu daria vários outros elogios pra ele, para ser bem sincera. E de longe, é o que tem mais bom senso. Eu amei a Sabrina e a sua dedicação. O romance foi incrível. O apoio que o Tucker estava sempre disposto a dar a Sabrina, a paciência deste homem para conquistá-la, sem palavras. O relacionamento deles me encantou de verdade. Existiram alguns pontos na narrativa que eu gostaria que a autora tivesse explorado mais. Mas assim, já tendo experiência com os livros anteriores, ela foca muito mais no romance, então certos assuntos ficam mais superficiais. Quando a Sabrina descobre a gravidez, a história passa a girar exclusivamente neste assunto, pelo menos 80% da história. E isso acabou me entediando um pouco. Então a minha avaliação ficou em 3.5 estrelas, no caso. Mas assim, juro, gente, eu acho que o Tucker, ele não é valorizado o suficiente, porque assim, eu amei ele, de verdade. Iniciei o legado, que é o pós-faculdade dos personagens, no geral de todos os casais, mas para ser sincera, eu estou um pouquinho saturada do universo de Off-Campus neste momento, mas como só tem mais um livro com menos de 300 páginas, eu falei, não, vou enfrentá-lo do que pular para uma história diferente e depois ter que retornar, porque eu não sei se eu teria a motivação pra isso, sabe? Mas assim, eu sei que muita gente fala mal desse livro. Eu estou no capítulo 4, na página 30. Basicamente, o livro ele é dividido em partes. Temos a parte 1, que se chama O Pacto, que é narrado por Logan e Gracie. Eles estão passando por uma pequena crise no relacionamento. Eu não diria nem crise, porque por conta das responsabilidades da vida, eles estão constantemente ocupados e não conseguem passar tanto tempo juntos. Então eles têm receio disso enfraquecer o relacionamento. Agora eu estou na parte 2, que se chama O Pedido, que é narrado por Jim e Ali, que é o Jim querendo pedir a Ali em casamento. Ele não sabe como vai pedir, ele treina constantemente o pedido. Falando sobre a linha do tempo, ele é tipo 3 a 4 anos depois de A Conquista, então não é muito tempo. Eu sinto que esse livro foi feito como um presente para os fãs da série, obviamente, porque, não sei...
Finalizei o Legado e pra mim ele foi um livro desnecessário. Ele com certeza foi feito para os fãs do universo, para quem se apaixonou pelos protagonistas dos livros anteriores, e isso não aconteceu comigo. Eu não fiquei apaixonada pelos livros, não como a série. Então aqui a gente vai acompanhar os 4 casais depois de alguns anos e todos eles vão passar por uma pequena crise. E existe uma dinâmica com um boneco mal assombrado que eles ficam se enviando pra trazer humor para a história, mas assim, eu não achei ela engraçada, então... E assim, eu definitivamente fiquei bem decepcionada com o Garrett, com a reação dele ao descobrir que a Hannah estava grávida, então foi uma decepção. Eu espero que eles mudem isso na adaptação, se ela se estender ao ponto da Hannah ficar grávida, então pra mim o Legado foi um 2.75. Falando sobre a minha experiência no geral com a série de livros. São livros com fluxo bem rápido, são ótimos para sair de uma ressaca literária, possuem temas mais sensíveis, mais delicados e que definitivamente não são superficiais, mas que a autora aborda eles, no geral, de forma superficial. Acredito que a minha maior crítica nos livros é o machismo, presente em boa parte das falas e dos pensamentos dos meninos, dos protagonistas masculinos, e eu fico imensamente grata por isso ter sido mudado na série, porque isso gerou um incômodo muito grande. Eu sinto, e claro, eu posso estar errada, mas que a autora tenha usado esse meio do machismo para mostrar a grande masculinidade dos meninos, mas que pra mim definitivamente não era preciso. Isso só me deixou irritada e novamente incomodada. Então eu aprecio novamente cada mudança que aconteceu na adaptação referente a isso. Normalmente, quando eu comparo alguma adaptação com o livro em si, eu sinto que na adaptação faltou de certa forma profundidade. O livro é sempre mais aprofundado, o que não acontece com Off Campus, a série. Então, novamente, na minha opinião, a série, a adaptação, foi muito melhor que os livros. Existe mais profundidade em todas as áreas, no particular dos personagens, nos relacionamentos amorosos, nas amizades, na forma como os temas foram abordados. Então, claro, eu estou super ansiosa para a segunda temporada. Eu acho que eu nunca li tantos livros em um único vlog de leitura, mas bom, minha gente, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!